Boa tarde a todos. Eita, coisa boa. Feliz ano novo. Tá, nós nos vimos no dia 30 de dezembro, foi ano passado, faz tempo. Um felicíssimo ano novo para todos nós. Não é que sejam aí esses dias que nós possamos estar juntos nessa caminhada, nesta viagem em que nós decidimos nos encontrar para crescermos juntos. Não é? Que alegria! Eu sou muito feliz, muito, por estar aqui, por ter todos vocês conosco. Muito, muito obrigada. Não é? Assim torna a nossa viagem aqui pelo planeta Terra. Não se esqueçam, hein? Nós estamos aqui de passagem. É só uma viagem. Não pensa que você é daqui não e quer ficar. Não, vai ter que partir. Não é, Maria José? Nós teremos que partir para a nova vida, para os novos recomeços, tá? Então que nós possamos aprender bastante nesta nossa viagem, para que o nosso retorno aqui seja um tanto mais agradável, e vai ser. E nossa Casa de Paz e Amor, agradecendo a todos vocês aí pela colaboração nos itens que compõem as cestas básicas, na doação de roupas, dos utensílios todos que vocês têm doado. Nós só temos que agradecer. Muito, muito obrigada a todos vocês. E aí nós vamos falar, começo de ano, tem os cursos. Nós estamos aí tudo de bateria nova, com sonhos, planejamentos. Que tal, então, um planejamento para estudar? Olha que bacana. Então agora, ó, vai começar o Principiante Espírita. Deixa eu só ver aqui as datas certinhas. Ó, Principiante Espírita, início dia 3 de fevereiro, aos sábados, das 15h30 às 17h. Dá tempo de você vir para o trabalho e subir para o estudo? Quer melhor que isso? Gente, fantástico. Às terças-feiras, das 8h15 às 9h45. Início dia 6 de fevereiro. Às quartas-feiras, às 14h30 até às 16h, com início no dia 7 de fevereiro. E às quintas-feiras, das 8h15 às 9h45, com início no dia 8 de fevereiro. Não tem como você dizer, para mim não dá. Viu? Quantas aí possibilidades? Então, faz aí seu planejamento, que vai dar certo. E nós temos também, iniciando o curso básico de Espiritismo, não é? Que está aberto a todos aqueles que têm interesse em conhecer a doutrina espírita, que tem a duração de 4 meses. A turma de março, tem turmas em março, com inícios no sábado, 2/3, das 14 às 15h15, na terça-feira, das 5/3, das 14 às 15h15, ou das 20h15 às 21h30. Viu? Então, na terça-feira tem 2 horários. Angelina, fiquei com um monte de dúvida. Ali na nossa livraria tem toda a explicação dos cursos, tá? Nossa tarefa aqui é só aguçar em vocês essa vontade enorme de estudar. Que bom, não é? Nossa amiga aqui, ó, a Vera, fez 70 anos. E ela estava cogitando agora há pouco da possibilidade de se fazer uma nova faculdade. Veja só. Os parabéns para a nossa querida Vera, 70 aninhos, ela tem rodinha no pé. Tem rodinha no pé, na fala então, ela tem como é que fala aquele brinquedo que cai assim? Numa alta velocidade. E gente, eu vou contar para vocês também, vocês sabem que eu gosto de contar as coisas. Nossa querida Neidinha faz parte da nossa equipe desde o início. Levanta, Neidinha, para o pessoal te ver. Olha ali a nossa Neidinha. Vocês não vão acreditar. Neidinha, trabalhadora da nossa casa, trabalha na assistência social, aqui no nosso trabalho. Não sei quantos trabalhos ela participa na casa. Sabe quantos aninhos fez, Neidinha? Morra de inveja. 80 anos de idade. Com toda essa disposição, ela é um exemplo para nós, não é? Vera 70, Neidinha 80, então elas estão aí,
nos puxando aí para seguirmos os passos. Sempre com boa vontade, otimista. Isso é fantástico. Parabéns, viu, meninas? Parabéns mesmo. Então, gente, vamos lá começar o nosso trabalho? Que hoje eu já voltei falando, né? Sou da família da Vera. O capítulo do Evangelho de hoje é o capítulo 1. Não vim destruir a lei. Os itens 9, 10 e 11. A leitura do Evangelho e da mensagem, a divina vai fazer para nós. A prece inicial é a Edna. A vibração geral, vibração dos passes e a magnetização das águas, a Noelma fará para nós. E hoje, gente, para complementar essa tarde tão bonita que todos nós estamos vivendo, nós temos para fazer a palestra para nós a nossa querida Angélica Sobral. Essa pessoa magnífica, trabalhadora da nossa casa, estudiosa do Evangelho de Jesus. Vocês vão ver o quanto é gostoso ouvir todo o estudo que ela prepara, com cuidado, com carinho, ela prepara. Tá? Que nós tenhamos esses ouvidos de ouvir tudo que a Angélica preparou para essa tarde para todos nós. Porque com toda certeza vai ser maravilhoso. Não é? E como eu sempre digo, será maravilhoso porque todos nós estamos merecendo ouvir. E o tema da Angélica, a nova era. Está preparado para a nova era? Então, bora lá nessa preparação. E a prece final, a Gilda fará por todos nós, tá certo? Que Jesus continue aqui conosco, nos abençoando nesta tarde tão bonita. Muita paz. Boa tarde a todos. Jesus nos abençoe. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Instruções dos Espíritos, a nova era. O Cristo foi o iniciador da mais pura e da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores, ou que haja, que hoje habitam. É a lei do progresso, é a que a natureza está submetida, que se cumpre, é o Espiritismo, é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Do livro, mensagens do livro do Carlos Bacelli, Vigiai e Orai. Nem todos bons, nem todos ruins. A página 91 e 92. Não somos tão ruins quanto pensam que somos, porém, nem tão bons quanto nós imaginamos ser. Não somos menos nem mais, somos o que simplesmente somos. Iguais a tantas pessoas que lutam para serem melhores do que são. Não nos deprimamos com a crítica e nem nos envaidecemos com o elogio. Não nos avaliamos pelo que os outros são ou deixam de ser. Temos unicamente a Jesus por exemplo, do que precisamos vir a ser um dia. Em quase todos, certas virtudes compensam os vícios que ainda possui. Lutemos para que a nossa parte positiva supere a negativa, que ainda predomina. No exercício constante do bem é que nos fortalecemos. Muita paz a todos. E assim, continuamos ligados a Jesus, aos amigos espirituais, desse nosso querido paz e amor em Jesus. Nós vamos agradecendo, Senhor, por mais essa tarde. Que nós possamos, Senhor, ouvir as palestras que a nossa irmã Angélica fará para nós.
com tanto carinho, e que nós possamos, de verdade, ouvir, prestar bem atenção, para que nós possamos colocar em prática e também para que tenhamos sempre, nesses ouvidos que vamos ter, tudo isso assimilado, para que possamos ter um bom conviver com todas as pessoas e todos que nos acertam. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde. Opa. É informática, né? As adaptações. Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que essa tarde seja de um profundo ganho espiritual para todos nós. Agradecemos a Angelina e equipe pelo carinho, pela oportunidade de estarmos aqui na tarde de hoje e podermos refletir sobre os ensinamentos de Jesus. A nova era, itens 9, 10 e 11, do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. Está lá no Evangelho. A nova era vem se dando em progressão, ou seja, Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e a doutrina espírita a concluirá. No livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos diz o seguinte na questão 271. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça. O Evangelho, a revelação de insuperável amor. E o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. E no centro das 3 revelações encontra-se Jesus como fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. Então vamos refletir um pouquinho sobre o que nós falamos até o momento. Então, voltando como era a época de Moisés. A moral ensinada por Moisés era adequado ao estado de evolução dos povos daquela época, ou seja, de senso moral pouco desenvolvido. Era a lei de talião. Bateu, levou. Então, só a ideia de um Deus punitivo podia impressionar aquele povo. Se Moisés ensinava o olho por olho, dente por dente, nos é bastante familiar, não, queridos irmãos, essa expressão? Não leva o desaforo para casa, bateu, levou. Expressões tão usuais nos dias de hoje. Essa expressão, o olho por olho, dente por dente, estimula o quê? A retaliação, a perseguição, a vingança, não pagando o mal com o bem, como ensinou Jesus, mas pagando o mal com o mal. E Jesus? Jesus nos trouxe a lei do amor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Jesus é o nosso modelo, o nosso guia. Ele veio nos trazer o significado profundo do amor. Mas ele não foi um teórico. Ele viveu o amor na sua plenitude. Ou seja, ele exemplificou os seus ensinamentos. E aí chega Kardec, e com ele raiou a era que se principia. Somente o Espiritismo, bem compreendido, bem interpretado,
pode servir de alavanca para a transformação moral de todos nós. É a nossa reforma íntima, que nos habilitam a entender o sentido da vida. Ou seja, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é a nossa verdadeira bagagem, a fé raciocinada. Não basta apenas crer, é antes tudo necessário compreender. E veio a calhar com as palavras da nossa irmã Angelina, clamando a todos para o aprendizado, para os cursos, que nos trazem uma bagagem para entendermos os porquês da vida. E isso está dentro de cada um de nós, essa transformação. A vontade é de cada um. Sempre gostamos de frisar, Jesus está a bater a porta do nosso coração, mas essa porta não abre de fora para dentro, só de dentro para fora. Ao tomarmos contato com as verdades divinas, passamos a entender o porquê de amar, fazer o bem a todos, sem impor condições, e o porquê de se evitar o mal em seus mais variados aspectos: violência, calúnia, indiferença, egoísmo, vaidade e tantos mais. Sabemos que estamos num planeta de provas e de expiações, onde ainda predominam as imperfeições morais. Mas a vontade de mudar, como já falamos, depende de cada um de nós. Trabalhando as nossas virtudes, paulatinamente, nós vamos deixando as nossas imperfeições ao lado. Mas essa vontade de mudar depende de cada um de nós. Tudo isso baseado nos ensinamentos do Cristo, compreendido e vivido. Segundo Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco, ela nos diz o seguinte: o conhecimento espírita é o mais eficiente para edificação moral, decorrência da conscientização de que o avanço é inevitável. Todos nós somos criados simples e ignorantes a caminho da evolução. Então, é conscientização de que o avanço é inevitável e a repetição das atitudes infelizes constitui o quê? Estagnação e fracasso. Nós não regredimos. Essas atitudes infelizes constituem o quê? Estagnação e fracasso. Então, lamentavelmente, queridos irmãos, muitos de nós ainda sequer conseguiu entender e vivenciar o decálogo. Isto é, ainda causamos danos e sofrimento na vida do próximo, entre outras atitudes. Então, a proposta do amor contida na doutrina espírita não deve se restringir a simples discursos estéticos. O lar, a vizinhança, a empresa, a escola, a sociedade em geral nos aguarda. Um bom dia, uma boa tarde, cuidarmos do jardim, não desperdiçarmos alimento. Sempre tem alguém querendo conversar, outras de alguém para ser confortadas. Um simples olhar. Num dia de 24 horas, quantas oportunidades desfilam à nossa frente em fazermos o bem, em sermos úteis para o progresso e para a paz da humanidade. Tem uma história do livro Luz Acima, que já utilizamos essa história algumas vezes. Essa história está nesse livro Luz Acima. Ele é psicografia de Chico Xavier, pelo espírito do Irmão X. Irmão X é o pseudônimo que foi adotado por Humberto de Campos por questões de direitos autorais.
E ela ilustra muito bem o que nós estamos refletindo na tarde de hoje. Quando Euclides Brandão desencarnou, aguardava de imediato ingresso no paraíso. Ele vivera com a Bíblia na mão. Declarava sempre que os 10 mandamentos controlavam sua vida. Embora quisesse o mundo inteiro para si, vejam só, embora quisesse o mundo inteiro para si, ele referenciava a Deus, observava o descanso dominical, honrava seus pais, não matava, não furtava, não cobiçava, aparentemente, os bens do próximo. Olha o verniz. Por tudo isso, ele se sentia com direitos líquidos no país da morte. Ao chegar, porém, no plano espiritual, o nosso companheiro surpreendeu-se. Era atendido sem considerações especiais. Naquele vasto recinto de trabalho seletivo, via-se tratado como consultor vulgar numa agência de informações. Chamado a esclarecimentos, travou-se entre ele e o servidor da justiça divina um interessante diálogo. Não há ordem determinando minha transferência definitiva para o céu? Perguntou confiadamente. O servidor, com jovial expressão, observou após inteirar-se com pormenores quanto à sua procedência. Não foi expedida qualquer resolução superior nesse sentido. O amigo era cristão? Sem dúvida, replicou Euclides. Mordido no amor próprio, olha a humildade. Aceitei Jesus integralmente. Aceitou e seguiu? Perfeitamente. Lia o testamento todo o dia. Lia e praticava com a máxima exatidão. Reiterando, porém, os benefícios do Evangelho, aproveitava-se dele para renovar-se em Cristo, revelando-se melhor no aprendizado da sabedoria e da virtude? Euclides respondeu afirmativamente. E porque se mostrasse um tanto melindrado com as interrogações, o fiscal da esfera superior recomendou-lhe enfileirar alguns dados autobiográficos. Ele pretendia decifrar o enigma. Olha as provas do melindre, do orgulho, do egoísmo, a alguém que se dizia seguidor do Cristo. Encorajado, Brandão foi claro e breve. Fui um homem justo na terra. Sempre guardei cuidado em preservar essa característica de minha personalidade. Se recebia dos outros bondade e respeito, pagava com as mesmas moedas. Onde está o amor exemplificado por Jesus? A todos, porém, que me fizeram mal, retribuí conforme propunham, olho por olho, dente por dente. Nunca tive inclinação para ajudar malfeitores, porque para eles não há suficientes grades no mundo. Quando molestado pelos maus, sabia conjugar o verbo corrigir, e se me incomodavam duramente, puni-os com aspereza. Corda e ferro não podem ser esquecidos na melhoria dos homens. Quando a gente o sabe, o que melhora o comportamento de cada um de nós é o quê? O exercício do amor.
pisado pelos outros, dava o troco, de conformidade com as circunstâncias em que recebia as ofensas. Mais uma vez, bateu, levou. Quando recebia flores, improvisava um jardim aos que me favorecessem. Mas se era surpreendido com as pedradas, respondia com uma chuva de pedras. Fez longa pausa e assentou. Segundo vê, minhas reclamações são oportunas. Se o paraíso não estiver aberto para mim, que andei com a Bíblia nas mãos, o funcionário celeste, bem-humorado, interveio para esclarecer. Olha a misericórdia divina. O plano superior não lhe cerrará a passagem, conquanto, Brandão, a sua justiça não haja conhecido a misericórdia. Mas nunca assumi compromissos sem consultar os sagrados textos? Sim, disse o sábio intelector, você chegou até Moisés, voltará naturalmente ao corpo de carne, a fim de prosseguir o aprendizado com Jesus. E sorridente acrescentou, seu curso está com atraso de mais de 2000 anos. Foi ao ouvir esse esclarecimento que Euclides baixou a cabeça e calou-se como quem se dispunha a refletir. É bem atual essa história, não, queridos irmãos? Muito atual. O orgulho, o egoísmo, falam tão mais alto dentro dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. É difícil, é. Nós estamos num planeta de provas e de expiações. Mas nós temos o exemplo maior, que é Jesus, que está sempre ao nosso lado. Quanto ele foi e ainda continua muitas vezes sendo injustiçado, mas está sempre ali ao nosso lado em todos os momentos. Jesus nos deixou o roteiro para o crescimento espiritual, o Evangelho, hino de amor e de bem-aventuranças, código de moral e de ética, que ele precisa ser o quê? Estudado, analisado, compreendido, seguido e vivido. Tem uma história de Eurípides Barçanufo, em que ele encontra Jesus em um sonho. Ele fica maravilhado em encontrar Jesus num jardim. E ele, ao se aproximar de Jesus, era tanta a sua emoção, mas ele verificou que o mestre chorava. E ele pergunta com a voz embargada, mestre, por que choras? Mas ele estava tão emocionado que mal o mestre pôde ouvir a sua voz. Então ele repete, mestre, por que choras? Choras pelos descrentes do mundo? Não, não choro pelos descrentes do mundo que merecem o nosso amor. Eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. O Evangelho não é um livro simplesmente, é o livro da vida, o companheiro ideal, o amigo de todos os momentos. Quem com ele se identifica, vive e trabalha com Jesus, silencia e fala com Jesus, mas, sobretudo, ama, perdoa e serve com Jesus, hoje, amanhã e sempre. Certa vez, perguntaram a Chico Xavier qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade. Creio que a importância do Evangelho de Jesus, respondeu Chico, em nossa evolução espiritual, é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. E agora vem um momento de reflexão.
refletindo sobre essas colocações, essas reflexões da tarde de hoje, vamos nos questionar. O que representa o Evangelho em minha vida? Tenho o Evangelho na estante para aprender e aplicar os ensinamentos? Ou ele está apenas lá na estante como um mero objeto de decoração? Com Jesus, conhecemos a verdade que liberta. Viver com Jesus é quando o Evangelho é lido em nossas atitudes. Então, queridos irmãos, vejam só, como disse a nossa companheira, estamos aí com as baterias renovadas, o ano está mal começando. Então, vamos colocar o estudo, o aprendizado, uma leitura edificante no nosso comportamento, nas nossas atitudes do nosso dia a dia. Esse esclarecimento, esse entendimento, só faz nos entender o que realmente estamos fazendo aqui, o porquê das reencarnações, a bagagem que trazemos e a que iremos levar, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Então fica aí a exemplificação do Cristo, ele que está sempre a bater a porta do nosso coração. Mas essa porta, frisando mais uma vez, só vai abrir de dentro para fora. E que ele nos abençoe. E agora agradecemos a nossa palestrante, Angélica, que nos preparou, né, essa aula com tanto amor, com tanto carinho, e nos deixou uma reflexão para que a gente possa passar essa semana pensando como estamos agindo com todos os conhecimentos que estamos adquirindo sobre o Evangelho. Com a nossa mente agora acalmado, tranquilo, vamos agradecer a Deus, o nosso Pai, pela oportunidade que temos de nos melhorarmos como espíritos, como pessoas. Vamos pedir também pelo nosso planeta, por esse lugar tão amado e cuidado pelo nosso Mestre Jesus, que nós consigamos devolver esse amor imenso que nos é dado por Ele, vibrando amor, pensamentos positivos, bondade, que são requisitos para a nossa evolução. Né, que possamos ajudar esse planeta, nossa orbe, com as nossas ações. Vibremos também por todos os nossos irmãos encarnados e os desencarnados também, vibrando amor para todos os nossos ascendentes, agradecendo-os sem exceção por terem sido a ponte para a nossa encarnação. O nosso muito obrigada. Que as nossas crianças, idosos, pais, mães, irmãos, filhos, em qualquer lugar no mundo, estejam protegidos, abençoados. Que nossos amigos, irmãos que moram na rua, que estão nos hospitais, que estão enfermos, recebam as nossas vibrações, desejos de melhoras, que eles não percam nunca a fé, a esperança, a força
para que consigam sair dessa situação mais fortalecidos, que nós possamos ajudá-los com um sorriso, com uma prece, com um bom dia, que no nosso lar, nos nossos locais de trabalho, de orações, qualquer pedacinho desse universo seja iluminada com a luz radiante do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos vibrar por todos os países desse planeta, para que seus governantes consigam dirigi-los sempre em busca da paz, da responsabilidade e do bem-estar de toda a população. Que as missões assumidas no nosso plano espiritual seja colocado em prática. Que o orgulho, a ganância não sobressaia sobre o amor. Que possamos todos os dias exercermos o dever de amar, de praticarmos a caridade no seu sentido mais puro, que dá esperança, que acolhe e aproxima todos os irmãos no caminho para Jesus. E agora, com os olhos ainda fechados, vamos nos posicionarmos de modo a deixar passagem para que os médiuns possam trabalhar. E assim, mentalizando o Mestre Jesus, vamos receber a energia que nos equilibra, que nos restaura, que nos impulsiona a agirmos e sermos melhores com os outros e conosco. Vamos agora sentir no nosso corpo uma luz vermelha que irá percorrer nosso chakra básico, aquele que nos conecta com a Terra, fornecendo-nos a segurança, sustentação, fortalecendo e equilibrando o nosso instinto de sobrevivência. Que os nossos pés, pernas, ossos e intestino grosso sejam cuidados. Que as energias ligadas à segurança física, mental e emocional sejam assim equilibradas. Com a luz laranja, vamos equilibrar o nosso chakra sacral, localizado logo abaixo do umbigo, fortalecendo a nossa sabedoria interior, autoestima, criatividade, alegria, impulsionando assim o nosso desenvolvimento pessoal. Que os nossos rins, sistemas reprodutores, circulatório e bexiga sejam equilibrados. Subindo mais um pouquinho essa luz agora com a luz amarela, vamos energizando o nosso plexo solar, localizado acima do umbigo, equilibrando o nosso sistema digestivo, pâncreas, fígado, baço, estômago e intestino delgado. É nesse centro onde se reúnem as informações, sentimentos, questões emocionais, percepções, equilibrando assim a forma como lidamos com o mundo e as pessoas à nossa volta. No centro de força cardíaco, que a cor verde auxilie no equilíbrio de nossas energias de amor. Que nossos órgãos, pulmão, coração, baço e mãos sejam equilibrados. No nosso laríngeo, situado na nossa garganta, que a cor azul se faça presente no equilíbrio das nossas glândulas, que regulam o metabolismo do nosso corpo. Que a bondade usada na nossa comunicação seja usada em todos os momentos que nos pusermos a falar algo a alguém. Que possamos ter a capacidade de ouvir
com generosidade e o acolher com sabedoria os nossos irmãos. No nosso frontal, a luz azul índico nos trará o equilíbrio necessário para nossa intuição, imaginação, conhecimento, sabedoria e a percepção para os nossos atos, o nosso autoconhecimento, tão úteis na vida e no relacionamento com os nossos irmãos. E, por fim, a cor violeta situa-se no alto da nossa cabeça. Ela nos ajuda na regulação do nosso sono e rege o nosso cérebro. Essa luz irradia para o alto, nos conectando diretamente com a luz divina, nos fortalecendo na fé, na espiritualidade e nos tornando um só como o universo. Agora, munidos do nosso equilíbrio, vamos vibrar e pelas nossas águas, para que todas as águas, nos vasilhames, caixas d'água, a água que compõe o nosso corpo, todas as fontes existentes de água sejam fluidificadas com o bálsamo, com os medicamentos, com os remédios, né, que nós estamos precisando para o nosso equilíbrio. Que a equipe espiritual possa, através da natureza e dos seus conhecimentos, trazer todo o equilíbrio que estamos necessitando. E agora, vamos dar continuidade com a prece final. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de termos estado aqui, os desencarnados e os encarnados, para que a gente tivesse mais essa oportunidade de aprendizado, para que a gente pudesse iluminar os nossos pensamentos e os nossos corações. Que Deus e Jesus nos abençoe para que possamos levar para nossos lares um pouco de amor, um pouco do aprendizado que tivemos hoje. Que possamos chegar aos nossos lares de forma tranquila e segura. E que Deus e Jesus abençoe as nossas semanas para que possamos ter uma semana cheia de prosperidade e amor. Que assim seja. Eu tenho um convite a fazer a vocês. Anotem na agenda, tá? Para vocês participarem do aniversário do Paz e Amor de 61 anos. 61 anos educando almas. Então, todos estão convidados, dia 28 de janeiro, às 9 horas da manhã, será no domingo. Não esse, né? Não amanhã, o próximo, se programem, no Salão Nobre, que é este, com a Rosângela Donádio. Vai ser imperdível. Então, todos estão convidados para essa festa de aniversário. Tá bom? Esperamos todos vocês. Que Deus os abençoe e que ilumine vocês até o destino de cada um. Tá bom? Muito obrigada, viu? Até sábado que vem. Tchau, tchau.